Uma certa pessoa me perguntou esta semana, mas você não vai voltar à igreja? A minha resposta foi um sonoro não. Quer saber por que eu não voltaria? Sabe por que retornar hoje não é uma opção? Fique comigo que logo após a vinheta você saberá tudo. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Olá meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam super bem. E para quem não me conhece, meu nome é Denilson Douglas. Eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão e você está aqui e é muito bem-vindo mesmo, acredite nisso. Você que já é inscrito do canal Vigilante da Razão, seja bem-vindo. E você que caiu aqui de paraquedas, por favor, fique conosco e também seja um inscrito. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aqui nós trazemos vários assuntos, diversos assuntos sobre vários temas importantes para o seu dia a dia, como por exemplo religião, ateísmo, política, filosofia, um pouco de cada coisa. E você é muito bem-vindo aqui. A você que já é inscrito, eu quero agradecer de coração e, por favor, receba o meu caloroso abraço, porque você é parte fundamental para a existência do canal Vigilante da Razão. Já estamos aí com 85 inscritos. Estamos no mês de outubro e eu gostaria muito que você indicasse esse canal para o seu amigo, para o seu familiar, para as pessoas que de repente se interessem por estes assuntos. Continue conosco. E também tem uma novidade que eu vou estar lançando vídeos no TikTok. Eu não sei ainda de que forma, porque tempo é um problema, mas vamos fazer com que o TikTok também seja uma das nossas plataformas a partir de agora. Não deixe de visitar o nosso perfil no Instagram, Vigilante da Razão, e também no Facebook, Vigilante da Razão. O perfil no Facebook eu vou estar alimentando, a partir dessa semana com os conteúdos antigos e os conteúdos novos também para você acompanhar. Muito obrigado você que nos acompanha já de antemão. E como você viu na nossa abertura, hoje eu vou tratar sobre o assunto muito importante: o que eu vi nas igrejas. Você sabe o que eu vi nas igrejas? Você sabe o que eu presenciei nas igrejas e o que me faz hoje estar distante e não querer mais voltar? Você que já assistiu o vídeo do canal do Jason Ferrer, que eu repostei aqui no Vigilante da Razão, teve uma base mais ou menos dos motivos que me fizeram sair da igreja. Nessa oportunidade, eu vou estar passando para vocês algumas das visões importantes que me fizeram desistir de estar na igreja evangélica. Para quem não sabe, entre 1998 e 2005, eu estive evangélico da Assembleia de Deus do Pernambuco, que hoje é presidida pelo pastor Ailton José Alves, e de 2019 até o ano de 2023, eu estava aqui na Igreja Assembleia de Deus do Belém, em Carpina. Desde o momento que eu pisei numa igreja evangélica, é claro também que eu conheci muitas pessoas boas, pessoas de muito boa índole, que infelizmente estão nessa condição de ovelhas de um pastor. E elas dizem que são ovelhas do Senhor Jesus, mas na verdade elas são ovelhas de pastores terrenos. Isso é o que eu percebi. Então já começa por aí. O Jesus que muitos cristãos evangélicos protestantes professam como sendo Senhor de suas vidas, se transfigura no pastor humano. Isso é uma verdade. Quando eu falo das coisas que eu vi, eu não me refiro apenas às coisas pequenas, fúteis, banais, não. Há coisas muito sérias que eu presenciei e que ainda hoje fazem parte da realidade de todas ou de grande parte das igrejas evangélicas. Isso é fato. As experiências pessoais que eu vou relatar aqui, gente, também não são para que você entenda como regra geral para todas as religiões ou para todas as denominações, mas aconteceu comigo e você vai ouvir. Não se preocupe que eu não vou ser repetitivo, não. É claro que vocês não sabem que eu fui vítima de assédio, inclusive assédio sexual, quando eu fiz parte da Igreja Assembleia de Deus. Isso aí foi uma coisa que me marcou muito.
Mas eu permaneci na igreja porque eu achei que fosse um fato isolado, como muitas pessoas acham hoje em dia. E, infelizmente, o Brasil está cheio de fatos isolados, de pessoas que são assediadores, que são molestadores, pessoas que são pedófilos, né? Eu nem sei se posso falar isso aqui na plataforma, mas, infelizmente, isso é uma realidade no nosso país e no mundo, né? Não só por parte da Igreja Católica, como também representantes da Igreja Protestante e de outros segmentos religiosos aí que se comportam de forma errada e criminosa. Eu, infelizmente, também fui vítima de assédio sexual. Mas também há outras questões que me chamaram a atenção quando eu fiz parte da igreja, né? A grande discriminação e desprezo por parte de muitos líderes contra pessoas que chegaram na igreja tatuadas, mal vestidas, sem dinheiro, sem nenhum atrativo para a instituição. Essas pessoas foram desprezadas e são desprezadas nos dias de hoje. Na internet aí você consegue até ver alguns experimentos sociais onde pastores se vestem de mendigos e visitam a igreja como se para testar a intenção dos obreiros, a intenção dos irmãos que se encontram ali, como esses irmãos irão receber essas pessoas mal vestidas. E infelizmente o resultado não é muito animador, não. Essa é uma realidade. Hoje a igreja se tornou, na grande maioria delas, igrejas bem elitizadas, sobretudo aquelas de alto poder aquisitivo, né? E pessoas humildes não são bem-vindas. Por mais que eles tentem demonstrar que são bem-vindas, né? Venha e traga toda a sua família, mas o desprezo, a discriminação está estampada no olhar de muitos obreiros que recebem essas pessoas quando recebem. Mas muitas vezes essas pessoas são verdadeiramente enxortadas de muitas denominações evangélicas. Isso é vergonhoso, mas é uma realidade. Veja só, uma coisa muito séria que eu percebi nas igrejas que eu passei é a existência de pessoas doentes, muita gente doente, pessoas que estão portadoras de doenças sérias, de doenças incuráveis. E embora que os pastores e os líderes preguem a cura, a libertação, preguem um trabalhar de Deus forte na vida de seus fiéis, muitas dessas pessoas estão doentes e não encontram a cura. Então, parece até contraditório, e é contraditório, quando, por exemplo, um pastor ou um parente de um pastor, um membro de uma igreja, ele está doente e glorifica a Deus, porque como Deus permitiu que Jó, por exemplo, ficasse enfermo e tivesse toda aquela perda que está registrada lá no livro do mesmo nome, no livro de Jó, eles acham que podem sim desfrutar desses desprazeres da vida, dando glória a Deus. Chega ao cúmulo de pessoas muito, mas muito doentes, doentes em fase terminal, estarem gratas pela dor e pelo sofrimento que estão passando. Isso graças a uma resiliência motivada pelo sentimento de comodismo e de conformismo com tudo aquilo que eles passam, já que eles entendem que é plano de Deus. Então, se é plano de Deus, eles devem passar de cabeça erguida. O grande problema é que muitos deles se recusam a se utilizar dos recursos naturais, né? dos recursos medicinais, eu quero dizer, porque acham que são pessoas que vão ser beneficiadas por um milagre e muitas vezes, o final é trágico, porque o milagre não vem, a cura não vem e essas pessoas acabam tendo finais verdadeiramente trágicos. Isso é uma questão muito latente no contexto evangélico, religioso, no contexto católico, onde pessoas querem pagar suas promessas quando alcançam curas. Às vezes as curas vêm por intermédio de um médico, por intermédio de um remédio, por intermédio de uma terapia que os hospitais submetem essas pessoas e, erroneamente, essas pessoas atribuem a Deus a sua cura. Mas a grande questão é que, quando a medicina não tem a solução, quase sempre as pessoas vão padecer até o fim das suas vidas. Aí vem falsas curas, falsos milagres que eu presenciei na igreja. Houve até pessoas que foram
beneficiadas, entre aspas, por orações de fé e de poder, onde os pregadores, né, os pastores, os presbíteros, conforme diz a palavra de Deus, né, se alguém está doente, procura os presbíteros da igreja, e esses presbíteros, pastores, foram até lá, as pessoas doentes impuseram suas mãos e chegaram ao cúmulo de dizer: você está curada em nome de Jesus. Só que quando a pessoa chega em casa, não tem cura nenhuma, não tem nenhuma melhoria, aquilo é só placebo. Então, é muita coisa desse tipo que ocorre. Inclusive, falsas profecias que são proferidas nas igrejas, sobretudo nas igrejas neopentecostais, né? As igrejas que fazem aí um trabalho de engano para com muitas pessoas que estão aflitas, que estão perturbadas. Eu mesmo já fui uma das vítimas dessas profetadas. Passei por um momento difícil na minha vida particular, e recebi uma grande profetada que não se cumpriu. Inclusive, quando eu estava com o meu carro anterior, chegou um pastor e disse assim para mim: Deus está me revelando que vai te dar em breve o teu próximo carro. E o teu próximo carro será um carro zero. Eu disse: que legal, que bom. Eu aceito, né? Eu aceito. Afinal de contas, um carro 0 quilômetro. E quando foi o momento de eu trocar de carro, eu estava no contexto religioso ainda, né? Procurei uma agência, submeti meu nome à análise e, pasmem vocês, não foi aprovado financiamento algum. E apesar de que, se fosse aprovado, eu teria de pagar o financiamento. Então, que tipo de presente é esse que você assume em 48 suaves prestações? Que muitas vezes não são tão suaves, né? No meu caso, não foi aprovado financiamento algum. Então, profetadas do tipo: você está curado agora, é agora, receba a sua bênção agora, Deus vai tirar o papel de baixo e botar em cima. Isso tudo é mentira, isso tudo não acontece. E quando acontece, é devido ao trâmite legal do processo judicial. A justiça dos homens, ela costuma tardar e às vezes ela não falha. Meus amigos e minhas amigas, então outras coisas que eu vi nas igrejas que eu fiz parte e que eu não concordo, nunca vou concordar: festividades em excesso. Como é que funciona? As igrejas, elas festejam desde o aniversário do templo até o aniversário do pastor, passando pelo dia do pastor, chegando até os grupos de louvor que completam ano, todo ano, e que precisam de uma festividade mais pomposa possível para que a igreja faça um marketing e a sua propaganda e também consiga com isso atrair pagantes aos seus cultos. Isso para mim é um absurdo, porque muitas igrejas, até os próprios membros dos grupos, por exemplo, que eu mencionei, passam por necessidade. Aí vão ter que arranjar dinheiro para comprar fardamento, vão ter que arranjar dinheiro para pagar mensalidade do coral e, às vezes, presente do pastor, presente da missionária, presente para os membros do ministério e assim sucessivamente. Essa é a vida religiosa que eu não concordo. Eu fiz parte, mas eu não concordava. Aconteceu até um exemplo muito emblemático de quando eu estava discutindo com a minha então vice-dirigente na última igreja que eu fiz parte. E ela disse assim: mas a gente vai ter que comprar tal coisa assim assado, e não tem dinheiro. Mas o importante é fazer alguma coisa. E eu disse para ela com toda a categoria: eu por mim nem teria festividade alguma. Porque eu sabia das necessidades dos irmãos na igreja, né? E é descabido demais. Aqui mesmo na minha cidade tem congressos, tem pré-congressos, tem eventos dos mais diversos, muitas vezes fechando vias públicas, ocupando parques e eventos que atrapalham o trânsito, o tráfego, tudo em nome de uma publicidade de muitas igrejas evangélicas. Isso daí, para mim, é totalmente descabido. Eu já não me sentia bem com tantas festividades quando eu fazia parte e agora mais do que nunca, né? Agora, estou chegando aí a pontos críticos. A pressão psicológica por dízimos e ofertas. Eu sei que há igrejas que já mudaram sua forma de pensar com relação aos dízimos e às ofertas. Há igrejas que entendem que dízimo foi uma ordenança, um
um costume, uma prática para os levitas no Antigo Testamento. E no Novo Testamento não haveria necessidade, já que as cartas paulinas, o próprio Jesus Cristo, não ordena ninguém a dizimar. A Bíblia fala no Novo Testamento apenas sobre ofertas voluntárias. E um dos poucos momentos que se faz menção aos dízimos é no momento em que Jesus critica os fariseus que dizimam, mas que esquecem de outras questões também importantes. Então, algumas igrejas já chegaram a esse entendimento, mas a grande maioria delas, por se tratar de um empreendimento comercial, por se tratar de uma empresa que só não tem fins lucrativos para uma qualificação de CNPJ, para o governo, ainda não teria fins lucrativos, mas nós sabemos que tem sim fins lucrativos, há uma pressão psicológica muito grande em cima dos fiéis. Eu cheguei a contemplar em pleno dia de domingo, culto de pregação, e a palavra da noite era dízimos e ofertas, sem nenhum pudor. Isso para mim é um absurdo. Isso, para mim, não me motiva de maneira alguma a voltar para a igreja. Por quê? Embora que, quando eu fiz parte, eu era dizimista, eu, de vez em quando, ofertava, quando eu não ofertava e só dizimava, eu era criticado. Imagine que as pessoas que não estão em condições nem de manter suas famílias e têm aquela obrigatoriedade de dar 10% de todos os seus rendimentos para a obra de Deus, supostamente estando devolvendo a Deus alguma coisa, como se Deus precisasse de alguma coisa. Se esse Deus existisse, acredito que ele não precisaria de nada. Já que a Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata. Aí alguém vem e diz assim, mas não é Deus que precisa, sou eu que preciso reverenciar a esse Deus, prestar homenagem a esse Deus, honrar a esse Deus. Né? Os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, que eu diga, há essa ênfase muito forte, muito pesada sobre dízimos, ofertas, e também propósitos que são feitos lá. Eu lembrei de uma acusação que eu sofri quando saiu o meu vídeo com Jason Ferrer, que foi uma acusação de que eu estava difamando a igreja. Difamando a igreja. Eu preciso lembrar a você que a palavra difamação, ela tem um significado próprio no mundo jurídico, que é imputar um fato ofensivo à reputação de alguém. Um fato ofensivo. Ora, se eu estou falando apenas da realidade dos fatos, de uma realidade que eu vivenciei, que fez sentido para mim e hoje não faz mais, será que eu estou ofendendo alguém? Será que é tão desagradável assim ouvir a verdade dos fatos? E essa verdade precisa ser omitida por quê? O que é que há? O que é que está acontecendo? Por que que os fatos ocorridos precisam estar mantidos em sigilo total e absoluto? Eu não faço mais parte. Eu tenho o direito de dizer por que que eu não faço mais parte. Eu não estou denegrindo a imagem de ninguém, não estou difamando, não estou injuriando. Eu sequer estou citando nomes de pessoas, muito mal citando nomes de instituições. E quando cito, não relato mais do que os fatos. Então, quando a pessoa diz que eu estou denegrindo a imagem de alguém, ela simplesmente precisa entender, lembrar de fato o que é difamação. Outras coisas também importantes que eu vi na igreja, nas igrejas, e que me impedem de voltar para a igreja, é, por exemplo, quando as pessoas da igreja, elas fazem uma valorização excessiva dos ritos e procedimentos vinculados a práticas anteriormente executadas e atualmente ainda executadas pela Igreja Católica. Entenda que a Igreja Protestante, por exemplo, ela tem a Igreja Católica como uma das principais, se não a principal rival, quando o assunto é esse grande comércio da fé, esse grande negócio da fé. Aí a Igreja Católica, que é anterior à Igreja Protestante, ela diz o seguinte: tem que batizar crianças. Os protestantes, por sua vez, dizem não. Criança não. Pré-adolescente sim, mas criança não. Aí a Igreja Católica diz assim: olha, você precisa ir à missa. Os protestantes dizem:
você precisa ir aos cultos. A Igreja Católica, ela diz assim, participe da comunhão, né? Participe da distribuição da hóstia. Não sei como eles chamam esse evento, né, da entrega da hóstia. Os protestantes dizem assim, Santa Ceia todo mês, tá certo? Santa Ceia todo mês. Os católicos têm o hábito de realizarem casamentos nas igrejas. As igrejas protestantes também. As igrejas protestantes valorizam muito os ritos e os procedimentos simbólicos. A liturgia. A Igreja Católica também. A Igreja Católica, ela prega que haverá um céu e um inferno. O céu para quem se arrependeu e confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e o inferno para quem não se arrependeu. A Igreja Católica também, se bem que a Igreja Católica tinha uma prática também de aceitar o purgatório, né? Hoje já encontra-se praticamente em desuso essa questão do purgatório. A Igreja Católica presta homenagem, reverência aos santos, não é? Não é verdade? A Igreja Protestante, disfarçadamente, tem também seus atos de idolatria aos cantores, a alguns pregadores e também aos heróis da Reforma Protestante. E também aos fundadores da igreja em questão. No caso da Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingren, não é isso? Daniel Berg e Gunnar Wingren. As igrejas aí praticamente veneram esses pioneiros de suas denominações. Então, são essas coisas que me impedem de voltar para a igreja, né? Hoje eu tenho um entendimento que eu antes não tinha. Aí as pessoas dizem assim, puxa vida, só podia ser ex-protestante, está revoltado com a igreja, está com raivinha do pastor, não se conforma porque não teve um cargo de evidência quando fez parte da igreja. E eu digo que não. Na verdade, eu tinha sim um cargo. Eu abri mão por entender que não valeria a pena eu estar num lugar, por exemplo, em que se acredita num Deus Todo-Poderoso e numa palavra de Deus, que é a Bíblia, para eles, sagrada, sendo que a Bíblia sagrada contém tantas incongruências que eles sequer admitem que existem. Por exemplo, você sabia que a Bíblia sagrada ela foi baseada em escritos antigos dos povos sumérios? Você sabia que na Bíblia sagrada existem influências de escritos egípcios? Você sabia que na Bíblia Sagrada existem referências a crenças e crendices de povos gregos? Você sabia que a Bíblia Sagrada contém textos tardios que não são datados como nós, por muito tempo, pensávamos que fosse? Mas isso são temas para próximos vídeos. Este foi o vídeo de hoje. Um forte abraço e até o próximo. Tchau.